Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Grande é o Senhor. Aqui foi falado muitas coisas aproveitáveis pelos irmãos que me antecederam. E uma delas foi, talvez não literalmente como eu vou falar, mas o sentido foi: temos que ser fiéis a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E para exemplificar isso, a irmã falou sobre a porta de emprego que Deus abriu para ela. E eu quero aproveitar e confirmar novamente que não só ela, mas a mim também. Deus também abriu uma porta, e digo a você, uma porta boa para mim. E não boa por ser fisicamente, mas porque foi aquela que Deus quis. Porque o milagre que Deus operou para abrir foi grande. Eu vou contar, para você ver que você serve um Deus de milagre. Aleluia. Um Deus de impossível. Amém, Jesus. Um Deus que, se for preciso, para abençoar um homem que luta para ser fiel, Ele quebra os protocolos do homem. E eu recebi a notícia: Paulo abriu a seleção em tal empresa, e era algo que eu pedi a Deus há muito tempo. Abriu a seleção em tal empresa. Eu falei: tá bom, me mande o link. Ele me mandou o link. Ele disse: olha, as vagas, o prazo, melhor dizendo, para as inscrições encerram segunda. Eu disse: tá ok. Mas só que eu não me inscrevi até segunda. Eu esqueci de me inscrever. Parece brincadeira, né? Mas quando Deus quer provar que a vitória não vem pela mão do homem, não vem pela força do braço do homem, mas vem por Ele. Às vezes Ele faz algumas coisas que a gente pensa que foi esquecimento. E eu me inscrevi um dia depois do prazo. Talvez se fosse muitos não se inscrevia, né? Dizia: não, já passou o prazo, vou deixar lá. Mas se você quer, insista. Verdade. Busque, acredite. Eu disse: eu vou me inscrever, e seja lá o que Deus quiser. Me inscrevi. E quando foi ontem, eu no meu trabalho, eu fiquei sabendo que se inscreveram 542 pessoas. E pela misericórdia de Deus, eu fui uma das 5. Não porque o meu currículo é bom, e não porque eu mereço, mas porque Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. É sim, meu Deus. Oh, glória. E eu me inscrevi um dia depois, quando eu estava no meu trabalho informal, onde eu estava, ainda estou trabalhando nas horas vagas. O rapaz que me indicou a inscrição, ele disse: você está acompanhando o seu e-mail? Eu disse: não. Ele: pois é, saiu a lista dos convocados. E eu tenho aqui no meu celular, porque ele também trabalha na empresa. Eu disse: você tem, me mostre aí. Ele me mostrou a lista de uns 20. Ele disse: fulano, 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 fulano. Quando eu fui olhar, sabe onde estava o meu nome? O último. Quase que o homem não queria me chamar, mas Deus fez o homem me chamar. Deus vivo. Deus fez o homem se lembrar de mim, porque quando Deus quer, ninguém pode impedir. E a Bíblia diz que Davi estava lá nas ocultas, mas sendo fiel a Deus. E precisava de alguém para estar diante do rei. E Deus colocou no coração de um servo e disse: eu conheço um jovem Aleluia. que sabe tocar a harpa, e Deus é com ele. Aleluia. Estava atrás das malhadas, mas diante de Deus era o primeiro da fila. Louvado seja Deus, Deus vivo. porque tinha o coração fiel. Aleluia, meu Deus. Eu digo a você, igreja,
E não é da boca para fora, porque a maneira que eu tenho vivido, não perfeita, mas lutando para agradar a Deus, eu tenho propriedade para dizer isso. Se esforce para ser fiel ao Senhor, e Ele vai te honrar a cada dia. E Ele vai honrar a sua casa a cada dia. Aleluia. Não se preocupe com muitas coisas. Não pese a tua alma, a tua caminhada por muita coisa. Porque a Bíblia diz que o cabelo das vossas cabeças estão contados por Deus. Verdade, Deus. E Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que eu preciso. Verdade. E se Deus não mandasse aquele homem ali, eu perderia a vaga de emprego, porque eu não estava acompanhando. E tudo estava dificultando para eu desacreditar. Porque, como eu falei com os irmãos, para a área, o meu currículo não é bom para a área. Mas diante de Deus, eu estava sendo aprovado. E a Bíblia diz que quando o caminho do homem é aprovado por Deus, Ele faz que até o seu inimigo tenha paz com ele. Verdade, Deus. E quando chega lá, Glória. o entrevistador disse: quem quer começar? Eu disse: eu. Iniciativa. É o que todas as empresas gostam. Imagina Deus. Será que Deus não gosta de iniciativa? 3 entrevistas eu tive. Todas 3, o entrevistador perguntou. No meio de 10, 15 pessoas, quem quer começar? Eu disse: eu começo, senhor. E aos poucos, ele foi me avaliando. Assim é Deus. A tua iniciativa, aos poucos Deus vai te avaliando e me avaliando, e vendo a intenção do nosso coração. E quando eu comecei a falar, ela começou a me interrogar, me fez perguntas. Eu senti que ela se identificou comigo por causa de algumas evidências que ela deixou transparecer. Só que depois de mim ainda tinha muitos com currículo melhor do que eu. Uns com 20 anos de experiência, outros com 15 anos, já atuei como supervisor, já não sei o que. Eu disse: Deus, eu não estou nem aí, eu estou aqui pela fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento do que não se vê. Eu acredito, Deus. Eu disse: Deus, eu não estou vendo. E quando Deus permite que você passe por dificuldade, é a oportunidade que Ele está te dando de você exercitar a sua fé. Verdade, Deus. Porque se tudo estiver fácil, eu não preciso de fé. Se tudo estiver visível, eu não preciso de fé. Fé é milagre, fé é mistério. E a cada dia mais, a cada momento que ia passando de candidato, ia chegando a um mais experiente do que o outro. Eu disse: Deus, os meus ouvidos estão tampados para as experiências do outro. Eu acredito no Senhor. Aleluia, Deus. E resumindo, porque eu quero entrar muito nessa palavra. Deus me deu, e eu comecei a trabalhar no dia 5. Deus vive. 5 dias de trabalho. Já me deram 2 dias de folga. Glória a Deus. Folguei ontem. Folguei hoje. E folgo daqui a 3 dias. Ei, maravilha, hein? Glória a Deus. E eu olho para mim mesmo, em oração com Deus. Eu digo: Deus, eu sou pobre e pecador, eu não mereço. Mas porque o Senhor tem feito tanto comigo, e Deus traz ao meu coração, digo: filho, você está certo, você não merece. Mas eu sou um Deus que não esqueço dos sacrifícios de ninguém. Aleluia, Deus. E eu poderia aproveitar hoje de folga e ir para a praia aqui de Itapuã, com a minha esposa. Ia de Uber, ia de ônibus, a gente ia de moto. Mas eu falei: não, eu tenho um compromisso com Deus e com os irmãos. Olha onde eu estou. Sabe o que é isso? Assim como eu tive iniciativa lá no trabalho, eu tenho que ter iniciativa no reino espiritual. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomada força. E só os que se esforçam se apoderam dele. Tudo começa em iniciativa. Deus disse: a quem enviarei? Jesus disse: eu vou morrer por eles. Oh, glória a Jesus. E a história que nós lemos aqui nessa noite Grande Deus. é uma história que retrata um exemplo de como Deus era com o povo de Israel. Irmãos, atente para o que eu vou falar nessa noite. Jesus
foi o único confiável por Deus para nos libertar dos nossos pecados. Quando Jesus estava de pendurado naquela cruz, alguns que não acreditavam que ele era o Salvador do mundo, Filho de Deus, duvidaram dele e disseram assim, ó, preste atenção, não converse agora, por favor. Alguns duvidaram dele e disseram, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz. Mas sabe por que Jesus não desceu, mesmo podendo descer? Pensando em você. Ele não desceu porque ele sabia que a morte dele de cruz iria trazer para o mundo salvação. E aqueles homens disseram, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e creremos em ti. Mas eles não entendiam que Jesus não veio salvar a ele mesmo. Porque se ele quisesse salvar a ele mesmo, ele não ia para a cruz, ele veio salvar a nós. Grande Deus. E ele foi o único que Deus acreditou no meio de todos para nos salvar. Porque se você ler a Bíblia, você vai encontrar a história dos profetas do Antigo Testamento. E você vai ver Saul, você vai ver Samuel, você vai ver Davi. E a vida deles foi anunciada de alguns por um anjo. E o anúncio do anjo era, a exemplo de Saul, eu escolhi Saul para livrar a Israel dos seus inimigos. Mas o nascimento de Jesus, quando José estava decidido a abandonar Maria, o anjo aparece a José e disse, José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que dela é gerado é do Espírito. Aleluia. E o anjo disse, olha, o ente santo que nasce dela não livrará, como aconteceu no caso dos profetas, mas salvará a Israel dos seus pecados. Grande Deus. Aleluia. E não importa qual seja a dificuldade que está te prendendo, que está te privando de se entregar em espírito e verdade ao Senhor, Jesus, Ele pode te socorrer. Amém, meu Deus. Porque a Bíblia diz que nós temos um advogado. Aleluia. E todo advogado que você contratar, ele vai avaliar a tua causa, mas Jesus já conhece a tua causa. Verdade. E ele ainda vai comparecer perante o juiz. Jesus já está diante do juiz, que é Deus. Aleluia, Deus vivo. E eu tenho motivo de sobra para ser fiel a Ele. Veja o que ele disse nesse versículo que nós lemos. Porque escolhi e santifiquei essa casa. Que casa? Que casa, irmã Karine? Hoje, no sentido espiritual, a casa que Deus escolheu e santificou é a nossa vida. Amém. E Deus disse, escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja meu nome perpetuamente. Amém. E você é encarregado, eu sou encarregado. Os que creem são responsáveis por levar a glória, a presença de Deus. Oh, aleluia. Grande. Para que nela esteja meu nome, irmã, perpetuamente. E quando eu leio a história do povo de Israel, eu percebo que o povo de Israel só estava servindo a Deus de brincadeira. O povo de Israel só servia a Deus por causa das bênçãos materiais e não por causa de Deus. Porque quando Salomão acaba de fazer o templo, a Bíblia diz que Salomão consagra o templo, mas a verdadeira vontade de Deus não era que o templo fosse consagrado, mas era que o povo tivesse um coração consagrado ao Senhor. Não adianta a gente ter o melhor templo de Salvador, mas se não houver interesse, esforço, amor, união para agradar ao Senhor Jesus. E o povo de Israel tinha um templo imponente. O povo de Israel tinha um templo glorioso, mas o coração do povo não estava inclinado ao Senhor Jesus. A ponto que Deus disse, é em vão que o povo me adora, porque eles me adoram com os lábios, mas o coração está longe. Aí Salomão
quando contemplou a glória do templo que ele havia feito, a Bíblia diz que quando ele consagra a Deus, ele ora ao Senhor. E Deus ouve a oração de Salomão. Aleluia. E é justamente o que nós lemos nessa noite. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. E Deus tem ouvido a nossa oração. Amém, meu Deus. Oh, glória. Agora o problema é, a Bíblia diz: pedes e não recebes, porque pedes mal. E o desejo de Salomão não era pedir riqueza, não era pedir carros, não era pedir a morte dos inimigos, era pedir a presença. Aleluia. Dizendo: Deus, quando a oração for feita aqui neste lugar, com coração sincero, ouve tudo o céu e atende a oração. E se você ler o capítulo 6 de 2 Crônica, você vai ver as petições que Salomão fez a Deus. E no final, Deus disse: Salomão, eu ouvi, porém tem uma exigência. Preste atenção, deixe Daniel. Sabe qual é a exigência que Deus disse a Salomão? Salomão, eu ouvi a tua oração. Porque tu não está pedindo bens materiais, tu está pedindo coisas que vai levar o povo a se aproximar de mim. Porém, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem é o povo que se chama pelo nome? Deus tem um povo, e quem é o povo de Deus? É todos que acreditam em Jesus, é todos que creem. Jesus disse: por que me chama de Senhor, se não faz a minha vontade? Eu chamar Jesus de Senhor e não obedecer a sua palavra, é da boca para fora. É como eu chegar na Americanas e dizer: eu trabalho aqui, mas é mentira, eu não trabalho. Jesus não é um menino descendo a ladeira do Largo do Tanque de skate, com o chapéu para trás, sendo um garoto radical. Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, Deus. É a Ele que nós devemos o zelo da nossa vida. Precisamos levar a sério a nossa vida com Deus. E eu me coloco em primeiro lugar. Eu preciso cada dia mais. Amém, Jesus. Porque Deus tem sido muito fiel conosco. Verdade. E Deus disse: eu ouvi, Salomão, a tua oração. Porém, se o meu povo que se chama pelo meu nome, e aqui vai a primeira exigência que Deus precisa para te abençoar: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Aleluia. E foi lido aqui que teve um homem que precisava e se humilhou. Sabe por quê? Quem quer desce do pedestal da ignorância. Grande Deus. Quem quer larga de ser besta e vai até Deus dizendo: Deus, eu não sou nada. Eu posso ser o presidente da república, mas eu não sou nada. Tu é tudo. Aleluia. Tu que podes tudo. E é tu que faz todas as coisas. A Bíblia diz que havia um rei que dominou todo o mundo antigo, e o nome dele era Nabucodonosor. E o seu coração se orgulhou, e ele disse: as minhas mãos me deu tudo isso que hoje eu tenho. Sabe o que aconteceu com ele? Deus abateu, porque todo que se exalta, Deus abate. Mas os que se humilham, Deus exalta. É por isso que Deus disse: Salomão, eu ouvi, mas o que eu quero do povo é humilhação. Aleluia. É que seja um povo humilhado na minha presença. Oh, glória ao teu nome, Senhor. E humilhação fala de você reconhecer que sobre você tem um Senhor. Não é você que é Senhor da sua vida. Não é você que se livra dos laços do passarinheiro. Não é você, não é a empresa que bota o alimento na sua mesa. É Deus. Aleluia. E é isso que é humilhação. Porque quando uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Deus vivo, aleluia. É isso que é humilhação. É todos os seres viventes viver na dependência de Deus, entendendo que nada acontece fora da sua vontade. Verdade. E por esse caminho até Jesus passou, o caminho da humilhação. Verdade. Ele sofreu, ele foi humilhado. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes se humilhou. Mas ele se humilhou, ninguém humilhou ele, porque ninguém humilha quem é humilde. Aleluia.
Jesus se humilhou. Então tudo que ele passou aqui na terra, ele tirou de letra. Para ele não foi nada, porque ele já desceu humilhado. E nós precisamos se humilhar. Aí às vezes nós estamos com a nossa natureza inchada, dizendo: fulano me humilhou. Sabe por que você estava soberbo? Eu estava soberbo, por isso que o irmão me humilhou. Porque se eu fosse humilde, ninguém me humilhava. Porque o humilde, ele não tem pedestal. O humilde não busca os primeiros lugares. O humilde não tem sentimento de superioridade. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Jesus se humilhou, desceu do céu de glória e veio sofrer palavrões, palavra de baixo escalão. E as pessoas chamaram ele de demônio. E as pessoas desacreditaram que ele era o Filho de Deus. Não precisava ninguém acreditar que ele era, porque dentro dele havia um sentimento de profunda confiança num Deus que sabia que ele era. E o que importa para a igreja, para todos os que crê, é saber que Deus sabe quem você é. Verdade. E não precisa o pastor acreditar que você é. Se você é com Deus, a tua consciência te faz descansar. Grande Deus. É por isso que eu não vivo acreditando, não vivo tentando fazer todo mundo acreditar que eu sou, porque a minha consciência vive em paz com Deus. Acredite que eu sou homem de Deus. Acredite que eu sou crente. Se você acreditar, amém. Se você não acreditar, eu vou continuar sendo o que eu tenho sido até agora. E é assim que o homem da fé vive. Ele vive, louvado seja Deus, preocupado com a vontade de Deus. Aleluia. E eu tenho percebido hoje que muitos do nosso meio, a igreja, não está se humilhando diante de Deus como deveria. Se humilhamos diante de todo mundo. Se humilhamos em muitas situações, mas não nos humilhamos diante do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, qual foi o segundo passo? Orar. Qual foi, carinho, o segundo passo? Orar. E orar. E aqui foi falado de oração. Aqui foi nos dado o exemplo que uma criança orou a Deus. E não foi Davi. E não foi Samuel, foi nossa irmã Camille. Orou e Deus ouviu. Sabe por quê? Deus tem prazer em ouvir o seu povo. Depois que o povo se humilha, Deus quer que o povo ore. Sabe por quê? Deus tem prazer em fazer aquilo que o seu povo pede. Verdade. Porque Deus sabe que um coração humilhado diante dele não vai pedir coisas que os afaste dele. Aleluia. Grande Deus. E eu observo, e eu falei isso com a minha esposa hoje de manhã. Eu falei: filha, qual é o incentivo da sua oração? É o que é que te leva? E a gente conversando da Bíblia, passamos a manhã toda conversando da Bíblia, eu e minha esposa. Como sempre a gente faz, eu disse: filha, vamos avaliar aqui. Qual é o incentivo da tua oração? É o que é que te faz parar durante o dia e dobrar o joelho? Porque muitas pessoas estão sendo incentivadas por causa da porta de emprego. Isso não é ruim, mas não é a prioridade. Só por interesses, coisas daqui, coisas que vão ficar aqui. O que levava os homens da Bíblia dobrar o joelho para orar a Deus eram coisas de valores eternos. Não eram coisas efêmeras. Não eram coisas tangíveis. Eram coisas que tinham peso no mundo espiritual. E você vai ver a Bíblia dizer que antes de Ana buscar o filho, Ana adorou. Você vai ver a Bíblia dar exemplos de muitas pessoas que oravam. E por isso, Deus deu tudo o que elas precisavam. E Deus apareceu a Salomão. A Bíblia diz: pede e não recebe porque pede mal. Mas o homem que está com o coração em Deus, ele sabe as coisas que lhe são prioridade. E ele sabe pedir. Deus disse: Salomão, pede o que queres. Salomão poderia pedir riqueza. Salomão disse: Deus, eu quero sabedoria. Você precisa de sabedoria? Peça a Deus. Aleluia. Deus disse: boa é essa petição. Visto que tu não pediu dinheiro nem riqueza, eu te darei o que tu me pediu e te darei o que tu não pediu. Porque existem petições que são a porta para que todos os outros desejos sejam cumpridos. Existem coisas que a gente pede a Deus e é uma petição tão bem pedida,
São coisas que agradam tanto a Deus, que vai nos levar a abrir a porta para que as demais bênçãos venham sobre a nossa casa. Agora a gente só ajoelha pedindo o carro do ano. A gente não pede nada que venha nos levar a ser melhor diante de Deus. Deus, eu quero ser cheio do Espírito. Uma campanha de 30 dias. Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. A gente não faz. Agora, campanha para que o nosso nome seja selecionado, a gente faz. E a gente não entende que quando o nosso coração está inclinado para as coisas de Deus, todas as outras coisas são detalhes. Sabe por quê? Porque Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas Deus acrescentará. Verdade, Deus. Ele manda buscar o reino, mas as outras coisas Ele não manda buscar. Ele diz que é Ele que vai acrescentar. E isso Israel não entendia. Só buscava o material, e a presença de Deus saiu do meio do povo de Israel. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E o próximo passo, e aqui eu encerro: e buscar a minha face. A partir daí tudo passa a acontecer na vida do homem. Porque o homem que busca a face de Deus é um homem que não tem outros interesses. É um homem que ele vive entendendo que tudo para ele soa como consequência da sua comunhão, da sua busca. Sabe por quê? Queira ver a face de Bolsonaro agora, e eu te dou R$1.000. E eu ainda desafio mais: daqui a uma semana, vou te dar 7 dias para você dizer: eu posso ver Bolsonaro. E você não vai conseguir. Queira ver a face de qualquer um homem hoje na terra que tem posição, e você não vai conseguir. Mas Deus disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome, porque Deus tem uma face, e quando fala de face, fala de glória. Deus tem uma glória para ser derramado sobre aqueles que buscam a sua face. Ele disse: buscar a minha face. Aí ele disse: eu ouvirei do céu. Perceba que para Deus ouvir existem alguns critérios, alguns pontos. Perceba que Deus não é um Deus carrasco que diz: olha, não ouvirei de jeito nenhum. Ah, se Bolsonaro dissesse: olha, se Paulo vier com a melhor roupa, se Paulo tomar banho hoje e vier, eu ouço ele. Eu dizia: beleza, eu vou tomar banho, vou botar minha melhor roupa. Mas ainda que eu queira, não tem como eu ver ele hoje, nem amanhã, nem depois. Porque o homem, ele faz diferença de criatura para criatura. Os homens da ralé e os homens do poder. A plebe, louvado seja Deus, e os poderosos. Mas Deus disse que se eu buscar a face dele, eu recebo a sua glória. Deus é insondável, e quanto mais você busca a sua face, mais você se sente dependente. Quando você busca, mais você se torna humilde, mais você sente desejo de orar, e Deus vai se revelando a você, e você vai vendo que em Cristo você pode todas as coisas. Aleluia. E você vai dizendo: Deus, tudo é detalhe, tudo passa, mas o que eu tenho em mim eterno é a tua presença, e me faz colocar os olhos da eternidade. Louvado seja Deus. O homem para, irmão, de ser frustrado porque a casa dele não está reformada, porque até agora ele não conseguiu colocar portão na casa dele, porque todo mundo conseguiu comprar uma mesa, ele não conseguiu, porque a geladeira dele não é frost free, porque o fogão dele não é automático 4 bocas. Ele para de ver motivo de lamento, e ele vê motivo suficiente para ser melhor diante de Deus, que tem sustentado a sua vida até aqui. E lhe deu uma oportunidade que nenhum homem lhe dá de ver a sua face, de ter a sua glória. Se coloque de pé. Aleluia. Oh, glória. Estamos todos nessa luta, irmãos. Aleluia, Jesus. Estamos todos nessa labuta. Não tem motivo de haver competitividade. A Bíblia diz, irmãos, é tempo de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais próximo. Eu acredito que Jesus breve vem. Amém, meu Deus. E a qualquer momento ele pode nos pegar de surpresa. Verdade.
E a Bíblia diz que muitos serão pegos de surpresa e irão dizer: eu não acreditava que era real a tua vinda, mas será tarde, porque o tempo do arrependimento é agora. E eu não sei o que você tem feito, mas eu sei o que eu tenho feito. E todo dia eu tenho buscado me arrepender diante de Deus, com pecados cometidos em pensamentos, em olhares, em palavras e atitude. E o meu conselho é para você fazer o mesmo. Se arrependa, se converta de verdade. Não é um pastor, não é um irmão que vai me converter nem te converter, é o Espírito Santo. Se você der lugar, ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. E Jesus tem lugar de privilégio. Aleluia. Porque o banquete do homem acaba, mas o banquete de Deus é eterno. É verdade. E nós precisamos nos esforçar. Porque a Bíblia diz que aqui nós enfrentamos lutas, mas é por um pouquinho de tempo. Sabe por quê? A minha Bíblia diz que a estimativa de vida do homem na terra é de 70 a 80 anos. E quem passa disso passa, mas passa sem vigor, passa fadigado. Deus pôs um fim na glória do homem, para que o homem entenda que existe uma glória eterna, que é a glória da salvação que há em Jesus Cristo. A glória passa. No mundo antigo houve um império chamado Império Romano, que durou aproximadamente 1000 anos de existência. E depois esse império foi dividido entre dois impérios. Império Bizantino foi um dos nomes do Império Romano. No mundo antigo houve um homem chamado Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores do mundo antigo. Ele morreu, o seu reino era tão grande que foi dividido por seus 4 generais. E quem vivia no tempo desses homens vivia olhando e dizendo: o império de Alexandre o Grande não terá fim, de tão poderoso que era. Quem vai destruir o Império Romano, de tão poderoso que era? Mas teve fim, caiu o Império Romano, caiu a glória de Alexandre o Grande. Sabe por quê? Foi glória criada pelo homem. Mas existe algo que Deus dá, existe algo que é tão simples, que é a palavra do Senhor, que é a glória do Espírito Santo, que é uma glória eterna, que é uma glória que as pessoas olham, não dão nada, mas Deus tem algo com você. Aleluia, Deus. E é isso que Deus te incentiva a buscar a sua glória, buscar a sua face. Eu tenho certeza que aos pouquinhos você vai se fortalecendo na graça, e vai chegar um momento que você vai estar tão fortalecido com Deus, que você vai dizer: já foi, encontrei o segredo. Louvado seja Deus. E a vida com Deus não tem segredo, irmão. A vida com Deus não é eu ser tirano, não é eu ser posista. Eu sou o santão, eu não tenho acesso a ninguém, é os pobres lá e eu cá. Não, a vida com Deus é muito simples. Deus leva a entender que todos são iguais. Existe diferença de atitude para atitude, mas não existe diferença de ser humano para ser humano. Todos pecaram. É verdade. Todos têm sangue na veia. Louvado seja Deus. E quem quer fazer essa diferença de ser humano para ser humano é o sentimento, é a visão capitalista, é a visão mercantilista, onde o que prevalece é o ouro, é o bronze, é a prata. Verdade. Mas no reino de Deus não é assim. A Bíblia diz que Ele é salvador dos humildes. Seja humilde e permaneça na sua fé, e Deus vai te abençoar. Amém, igreja? Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém.